Olá, está no ar o Redação News com as principais notícias do Brasil e do mundo e que também foram destaque nas plataformas de informação do Grupo Brasil de Comunicação. E uma loja de caminhões que fica às margens da BR-116, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, pegou fogo. Toda a área administrativa do local foi atingida pelas chamas. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de caminhões que fica às margens da BR-116, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A ocorrência foi atendida rapidamente pelo Corpo de Bombeiros da cidade. Por causa das chamas, o trânsito chegou a ser desviado pela Polícia Rodoviária Federal por alguns minutos. Segundo informações do proprietário da loja, Márcio Biazus, toda a área administrativa e financeira, que fica no segundo andar do prédio, foi atingida. Não havia ninguém no local, por isso não houve feridos. As chamas foram combatidas em 1 hora e a perícia trabalha para descobrir as causas do incêndio. E olha que história curiosa, um carro foi parar embaixo de uma ambulância em um acidente na zona norte de Porto Alegre no fim da manhã do último domingo. Uma enfermeira que estava no veículo do SAMU sofreu ferimentos leves, segundo a Brigada Militar. A polícia registrou a ocorrência na Delegacia de Trânsito para a realização dos depoimentos sobre o acidente. Não foi aplicado teste de etilômetro e a brigada não viu necessidade em chamar uma equipe de perícia para examinar o local. E 3 pessoas morreram em um acidente triplo na RS 124 em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Outras 4 pessoas ficaram feridas. 3 pessoas morreram em um acidente na RS 124 em Montenegro. De acordo com um grupo rodoviário da Brigada Militar, um Veloster que trafegava no sentido Montenegro-Triunfo invadiu a pista contrária no quilômetro 31, atingindo frontalmente um Classic. O motor do Veloster se desprendeu do veículo e atingiu um Ford Ka que vinha no sentido oposto. As vítimas foram identificadas como Ailson Cisone da Silva Flores, de 51 anos, Diego Augusto Marques de Moraes, de 24 anos, e Eduardo Dias Costas, de 30 anos. Outras 4 vítimas foram levadas ao Hospital de Montenegro e estão em estado estável. E em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a Brigada Militar prendeu um homem e encontrou com ele mais de 400 quilos de maconha. Em uma ação que envolveu 20 agentes da Brigada Militar, um homem foi preso com 428 quilos de maconha em uma casa no bairro Niterói, em Canoas. A brigada recebeu uma denúncia anônima de que o local era usado como depósito de entorpecentes. Alberto Bonato Cardoso, de 36 anos, que já esteve no sistema prisional, foi detido no momento em que ele saía de carro. No Celta branco, os policiais militares encontraram tijolos de maconha. Além de quase meia tonelada do tóxico, foram apreendidos o Celta, usado para a entrega da droga, 2 balanças de precisão e um giroflex. O homem foi levado à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foi indiciado por tráfico de drogas. E o Ministério da Educação prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O programa financia cursos de educação superior oferecidos em instituições particulares de ensino. Cerca de 100 mil beneficiários ainda não concluíram a renovação, que deve ser feita somente pela internet na página do Ministério da Educação. E em votação simbólica, o Senado aprovou na última quinta-feira a MP 668, que aumenta o imposto sobre produtos importados. O Senado aprovou a medida provisória 668, lançada pelo governo para aumentar os impostos sobre produtos importados. A proposta
parte do ajuste fiscal promovido pelo Executivo e segue agora para a sanção presidencial. A MP tratava apenas do aumento das alíquotas de PIS/PASEP e com fins de produtos importados, mas, na tramitação, ganhou outros temas. Foi incluída na medida, por exemplo, a isenção da contribuição previdenciária INSS por igrejas que contratarem seus pastores conforme a CLT. E a Agergues aprovou o reajuste de 7,66% na tarifa da Corsã. O índice passa a valer a partir do dia 1º de junho em todo o Rio Grande do Sul. Para o cálculo do reajuste, é usada a aplicação de cesta de índices no cálculo de realinhamento tarifário anual para compensar as perdas inflacionárias, de uma maneira a quantificar os custos da empresa, ponderando o peso dos insumos com indicadores de inflação do mercado financeiro. E na contramão do país, onde os casos de dengue sofreram uma redução de 27%, aqui no estado, o índice da doença aumentou. Mas a intensificação do trabalho de agentes de saúde e vigilância promete reduzir o número de infectados pelo Aedes aegypti. Em apenas 2 meses, os casos de dengue dobraram no estado. De março a abril, o número de pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti passou de 555 para 1.095, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o país, apenas outros 3 estados enfrentam o problema. No Distrito Federal, o aumento no número de casos foi de 54%. A Paraíba vem logo atrás, com 44%. Em terceiro lugar, aparece Minas Gerais, onde a contaminação por dengue aumentou 38%. Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, o aumento nos casos está ligado ao número crescente de cidades infestadas pelo mosquito. Só este ano, dos 497 municípios gaúchos, 153 apresentaram a doença. A boa notícia é que o surgimento de novos casos vem diminuindo. E é um trabalho assim de varredura mesmo nos municípios infestados, ou seja, que tem altos índices de infestação de mosquito, é o combate, o controle ao vetor da dengue. Então, a gente acredita que, somado a essas forças-tarefas, né, a esse trabalho da nossa vigilância em saúde, vigilância ambiental, com vigilância epidemiológica, na busca dos casos, no trabalho próximo, mais efetivo nesse momento, esses casos tendam a diminuir. Este posto de saúde em Ipanema registrou o maior número de casos de pessoas infectadas na própria região. Do total de 8 pacientes confirmados, 7 são autóctones. Para descobrir a doença, o protocolo da dengue foi fundamental. Por exemplo, se eu tiver com uma dor retroocular, que é uma dor ao redor dos olhos, mialgia, que é uma dor muscular, artralgia, que é uma dor articular, além de uma cefaleia, que é dor de cabeça. Então, esses sintomas, junto com a febre, me faz suspeitar que talvez esse paciente possa estar desenvolvendo ou estar com o vírus da dengue. Embora os agentes tenham intensificado as ações de conscientização no bairro, quem se previne contra a dengue ainda comete erros que podem custar caro. O pratinho de planta, a areia tem que ser colocada até a bordinha do prato para evitar que ali acumule água. E mais de 1.000 pessoas já morreram por causa da forte onda de calor que atinge a Índia. Por lá, a temperatura está em torno dos 45 graus. A onda de calor que afeta a Índia há uma semana já matou mais de 1.100 pessoas e deve prosseguir nos próximos dias. O sul do país é a zona mais afetada e a que registra o maior número de vítimas, sobretudo entre os operários, os sem-teto e os idosos. Em Nova Delhi, a meteorologia prevê que a temperatura deve permanecer ao redor dos 45 graus até a próxima semana, o que complicará ainda mais a situação das pessoas que vivem ao ar livre. Os hospitais permanecem em alerta para tratar as vítimas da onda de calor nos estados mais afetados. As autoridades aconselharam que as pessoas não saiam às ruas e permaneçam hidratadas. Em Andhra Pradesh, o estado mais afetado, pelo menos 900 pessoas morreram desde o dia 18 de maio. No estado vizinho de
Telangana, onde a temperatura atingiu 48 graus no fim da semana, mais de 200 pessoas morreram em uma semana. Centenas de pessoas, essencialmente as mais pobres, morrem a cada verão na Índia. Dezenas de milhares sofrem com os cortes de energia elétrica. O setor elétrico da Índia, a terceira maior economia da Ásia, não tem linhas suficientes e sofre com a constante insuficiência de fornecimento. Os indianos aguardam agora com ansiedade o início da temporada de chuvas de monção, especialmente os agricultores. As chuvas devem começar no final do mês em Kerala, mas demorarão várias semanas para chegar às planícies áridas do norte do país. E o Redação News fica por aqui. As reportagens desta edição e outras informações atualizadas do Brasil e do mundo você encontra em nosso site. O endereço é www.canalbrasilrs.com. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau!